Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei analisar a prova de geografia da UERJ, ano 2021. Lembrando que o ano da prova sempre é o ano de acesso. Essa prova foi realizada, portanto, em 2020, com acesso para o ano de 2021. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos à primeira pergunta. Aqui nós temos o símbolo da UERJ para iniciarmos a análise das questões. Então vamos lá. A questão de número 47. De acordo com os mapas, as áreas do mundo com as maiores populações absolutas em 2000 são... Ora, nem precisava de um mapa para que você respondesse essa questão. Então, as áreas que possuem maiores concentrações demográficas do planeta, o sul, sudeste e leste da Ásia. Basta lembrar que no continente asiático se encontram parte dos países mais populosos do mundo. A China tem hoje uma população superior a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, sendo que a maior parte da população chinesa vive no leste da China. A Índia está com uma população de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Inclusive, nos próximos anos, a Índia passará a ser o país mais populoso do mundo. E a Índia está localizada no sul do continente asiático. Se nós levarmos em consideração também que ali no sudeste da Ásia existem países com populações absolutas muito grandes, no continente asiático nós temos mais de 40% da população mundial. Sendo assim, lembrando que a população ela não se encontra distribuída de forma aleatória no espaço geográfico. A desigual distribuição da população em nosso planeta está relacionado aos fatores históricos, naturais e econômicos. Os fatores naturais estão relacionados a dois conceitos: regiões ecúmenas, que significa regiões com vida, ou simplesmente aquelas regiões que favorecem o desenvolvimento da vida humana, e as regiões anecúmenas, que significa regiões sem vida, entre aspas, que são aquelas que apresentam obstáculos naturais à fixação humana. Os fatores históricos explicam os processos de ocupação do espaço geográfico, do espaço planetário, e também os fatores econômicos explicam o porquê da população em determinadas áreas do planeta estarem concentradas em certas regiões. Portanto, em cima disso aí, a gente passa a entender o porquê da população mundial encontrar-se desigualmente distribuída no espaço geográfico. Essa questão é muito fácil, não precisava nem desses dados aqui, desses dois mapas, para que nós pudéssemos, determinar as áreas de maior concentração populacional do planeta. Então, sudeste e leste da Ásia, resposta letra B de bola. Vamos à questão de número 48. No mapa, a menor distância real
que deve ser percorrida por um avião em um voo de Nova York para Madrid está representada pela linha 1 e não pela linha 2. Esse fato explicado, a resposta também bem simples, essa prova foi bem simples, forma esferoidal do planeta. Lembrando que a Terra é uma esfera quase perfeita, ela apresenta achatamentos nas regiões polares e abaulamento na região equatorial. Então, a forma esférica da Terra é que explica o porquê da menor distância se encontrar aqui nesse arco onde está o número 1 e não nessa linha reta onde se encontra o número 2. Lembrando que a Terra não é plana, moçada. A Terra não é plana. A Terra é esférica. Então a forma esferoidal vai explicar o porquê da menor distância ser representada aqui pelo número 1. Então, força centrífuga não tem nada a ver, né? Pô, isso aí vocês estudam em física, da rotação, intensidade magnética do polo, olha só que absurdo. Instabilidade regional da atmosfera, o que tem a ver a instabilidade atmosférica com menor distância entre dois pontos? Então, essa questão também dentro do contexto, muito fácil. Quem errou essa questão merecia levar umas palmadas no traseiro. Então vamos lá, questão de número 49. Entre as diferentes caracterizações de capitalismo feitas no último século e meio, escolheremos uma fórmula mínima que enfatiza a exigência de acumulação ilimitada de capital por meios formalmente pacíficos. Trata-se de repor perpetuamente em jogo o capital do circuito econômico com o objetivo de extrair lucro, ou seja, aumentar o capital que será novamente reinvestido, sendo esta a principal marca do capitalismo. O acúmulo de capital não consiste num amontoamento de riquezas, de objetos desejados por seu valor de uso, por sua função ostentatória ou como símbolos de poder. No sentido apresentado no texto, o objeto mobilizado como capital, na maioria das vezes em que é utilizado por seu proprietário, é número C, letra C, a máquina. As máquinas, logicamente, elas aparecem em destaque, porque as máquinas são muitas vezes utilizadas pelo homem frequentemente nos processos produzidos. A roupa, o homem utiliza, a geladeira, o homem utiliza, o carro, o homem utiliza, mas olha só o que está pedindo. O objeto mobilizado como capital na maioria das vezes em que é utilizado. A máquina é um bem de capital empregado pelo homem no processo produtivo que irá contribuir não só para o aumento da produtividade, assim como também para o aumento do ganho de capital, aumentando a produtividade, reduzindo custos. O que acontece? Logicamente, nós temos mais produtos para a venda, vendendo mais produtos, você tem uma reprodução mais acentuada do capital. Então, a resposta aqui, letra C, a máquina. Aqui nós temos a questão 50. Investimentos em novas usinas solares vão chegar a 9,5 bilhões até 2025. A energia solar representa pouco mais de 1% da matriz energética do Brasil. Mas essa fatia saltará a 8% em 10 anos, de acordo com o plano do governo. Os investimentos para sustentar a meta já estão em curso, segundo especialistas. Somente em grandes usinas solares estão previstos 9,5 bilhões em projetos até 2025. Na geração distribuída, em que a energia solar é produzida em painéis, em telhados e fachadas de casas ou empresas, além das fazendas solares,
que geram e vendem energia solar em terrenos. A estimativa é que outros 16 bilhões sejam movimentados em investimentos, emprego e impostos. Lembrando a vocês que o Brasil é o país que possui o maior potencial para a geração de energia solar do mundo, por dois fatores que eu destaco. Primeiro, a extensão territorial do nosso país, lembrando que o Brasil é o quinto país mais extenso do mundo, e também lembrando que pela maior parte, ou pelo fato da maior parte do território brasileiro se encontrar na zona intertropical do planeta, nós temos cerca de aproximadamente 92% do território brasileiro na zona intertropical. Isso favorece a geração de energia solar, porque nenhum país do mundo tem tanta terra localizada na zona intertropical, que é a zona de maior incidência da radiação solar, como o Brasil, razão pela qual o nosso país irá se destacar brevemente no cenário internacional como um dos maiores produtores mundiais de energia solar. Lembrando que essa questão ela foi feita em 2020, portanto já está um pouquinho desatualizada, até mesmo porque no ano de 2022, num determinado momento, a energia solar chegou a ultrapassar a energia eólica, sendo, portanto, a segunda maior fonte de energia utilizada num determinado período de 2022. Então, hoje, o setor solar já responde por mais de 13, 14% da energia elétrica produzida no Brasil. Nos últimos 2 anos, nós tivemos um salto na produção da energia solar muito grande. Então, por que isso acontece? Por causa da posição latitudinal. Lembrando que a maior parte do território brasileiro se encontra na zona intertropical, que é a região do planeta com maior incidência de radiação solar, favorecendo dessa forma a implantação de painéis solares e usinas fotovoltaicas. Então, o Brasil ele vai já se destacando no cenário internacional e nós temos uma expansão bastante significativa da geração da energia solar em nosso país. E, brevemente, estaremos figurando entre os 5 maiores produtores mundiais de energia solar. Então, resposta letra C. Vamos à questão 51. Piñera pede perdão e anuncia medidas para conter protestos no Chile. O presidente chileno Sebastián Piñera prometeu aumentar a aposentadoria, melhorar o atendimento de saúde e aplicar impostos aos que ganham mais, uma tentativa de acalmar uma onda de distúrbios e protestos contra a desigualdade que vem sacudindo um dos países mais estáveis da América Latina. Entre as medidas anunciadas está o aumento imediato das pensões e elevações adicionais dentro de 2 anos, assim como melhorias nas aposentadorias da classe média, das mulheres e de idosos deficientes. O presidente propôs ainda a criação de seguros para conter os gastos de saúde das famílias, um aumento de 16% no salário mínimo e um mecanismo para frear a alta recente das tarifas elétricas. As medidas anunciadas pelo presidente chileno para conter os intensos e duradouros protestos de 2019 apontam para um programa de reconfiguração do país baseado na aplicação da... Lembrando que em 2019 o Chile foi sacudido por protestos que levaram milhões de chilenos às principais ruas desse país, inclusive a capital, Santiago, foi tomada por manifestantes, que protestaram
em relação ao aumento das tarifas públicas, principalmente das tarifas elétricas, protestaram contra o empobrecimento da classe trabalhadora, o empobrecimento dos aposentados, porque o modelo, a reforma da Previdência chilena trouxe graves prejuízos, sobretudo para aquelas pessoas mais idosas que não têm um amparo familiar para poder ajudar a manter essas pessoas, e dessa forma uma multidão ou multidões tomaram conta das principais ruas das cidades chilenas, protestando contra o governo de Sebastián Piñera, o ex-presidente do Chile. E na tentativa de acalmar os ânimos, já que essas manifestações atingiram importantes cidades do país e tiveram um apoio enorme da sociedade chilena, o presidente daquele país criou um conjunto, ou propôs um conjunto de medidas para atenuar o descontentamento da sociedade chilena. Então, essas medidas adotadas pelo presidente chileno estão aqui dentro desse contexto da proteção social estatal, ou seja, a proteção do Estado, que garante não só a questão da saúde, aposentadorias, pensões, a melhoria do rendimento do salário mínimo e por aí vai. Então, a resposta, letra A. Questão de número 52. Belo Horizonte proíbe canalização de córregos. Entrou em vigor o novo plano diretor de Belo Horizonte que, entre outras medidas, proíbe a canalização de córregos, um dos maiores problemas da cidade, como efeito das últimas chuvas que atingiram o município em janeiro. Bueiros explodiram em uma importante via da região centro-sul e a rua se tornou um rio caudaloso, cuja correnteza arrastou carros, placas e tudo o mais que havia pela frente. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da capital, dos 654 quilômetros da malha fluvial do município, 208 estão escondidos sob ruas, avenidas e construções. Na última década, a capital mineira passou por diversas obras que agravaram a situação. A medida implantada através do novo plano diretor de Belo Horizonte pode contribuir para minimizar os problemas ambientais apontados na reportagem, ao produzir o seguinte impacto sobre o ambiente urbano. Então, na verdade, a canalização de córregos, rios, canais, podemos assim dizer, nas mais importantes cidades brasileiras, é um dos fatores que contribuem para a potencialização das enchentes, das inundações que acontecem em determinadas ruas, avenidas, logradouros públicos e por aí vai. Isto porque, a partir do momento em que você encaixota um rio através do processo de canalização, você reduz a capacidade desse rio em promover o escoamento das águas, principalmente por ocasião das fortes chuvas, quando então o volume de água que ingressa nesses rios, nesses córregos, aumenta substancialmente, visto que nas grandes cidades a superfície impermeabilizada é muito grande. Então, aquela água da chuva que anteriormente infiltrava-se no solo, agora ela escoa superficialmente pelas ruas, pelos calçamentos, pelos quintais cimentados, pelos telhados das construções, e essa água ela vai para as galerias de águas pluviais que, por sua vez, desembocam aonde? Nos rios, fazendo com que esses rios canalizados passem a levar um volume de água muito maior do que levariam caso a área impermeabilizada ou a superfície impermeabilizada não fosse tão grande. Então, essa medida adotada pelo governo de Belo Horizonte tem por objetivo minimizar os efeitos das inundações ou reduzir a possibilidade de ocorrência ou potencialização das inundações
na cidade de Belo Horizonte. Eu tenho visto várias cenas por ocasião das fortes chuvas de verão, que é o período mais chuvoso na região metropolitana de Belo Horizonte, e eu sou testemunho daquilo que eu vi em várias imagens, sobretudo no YouTube, do que acontece em Belo Horizonte quando cai uma chuva forte e demorada. Então, os rios transbordam, eles não possuem mais as várzeas, que são as válvulas de escape, né? Lembrando que várzea é aquela região periodicamente inundada por um rio, que por ocasião das cheias acaba sendo ocupada pelas águas. Hoje esses rios não têm mais as várzeas porque estão encaixotados, estão canalizados. Então esses rios não suportam o volume de água que passam a transportar por ocasião das fortes chuvas, e isso acaba gerando pontos de alagamentos, inundações de logradouros públicos, ruas, avenidas, águas invadindo casas, causando prejuízos aos moradores, enfim. Então a resposta correta, a letra D, redução do índice de impermeabilização do solo. E vamos aqui à última questão. Na Idade Média, as cidades-estado italianas lideravam a Revolução Comercial Europeia, com inovações nas áreas de finanças, intercâmbio e tecnologia. Então, algo estranho aconteceu. Em 1264, por exemplo, a população da cidade de Ferrara decretou que o magnificente e ilustre Lorde Obiso será dirigente, regente geral e permanente soberano sobre a cidade. Repentinamente, uma república votou para que ela mesma deixasse de existir. As instituições da Itália medieval sucumbiram ao que chamamos agora de populismo, uma estratégia excludente e anti-elitista para criar uma coalizão dos descontentes. O método é excludente porque ele se baseia em uma definição específica de o povo, cujos interesses devem ser defendidos não apenas da elite, mas de todos os outros. O processo político descrito no texto pode ser associado a uma tendência atual de enfraquecimento dos regimes democráticos, que essa tendência está anunciada em retrocesso do populismo social, gerando o aumento da intolerância. É isso que nós estamos observando nos últimos anos em vários países, inclusive aqui no Brasil, onde nós temos essa questão da intolerância por parte de segmentos que se opõem a um determinado governo ou a um determinado regime, e essa intolerância, inclusive, muitas vezes acaba se transferindo por ofensas morais e até mesmo agressões físicas. Infelizmente, estamos tendo essa questão da intolerância que vem de uma polarização política entre correntes que têm pensamentos distintos e contrários, e dessa forma nós caminhamos por um processo que pode ser perigoso, inclusive pode atentar até mesmo contra o Estado democrático de direito, contra, portanto, a democracia, e criar até mesmo mais à frente regimes autoritários, trazer de volta regimes autoritários em determinados países do mundo. Isso já aconteceu em alguns países e ainda pode acontecer em outros países, em função do que está acontecendo dentro do embate político que está ocorrendo entre correntes que têm pensamentos totalmente contrários. Então a resposta correta aqui, retrocesso do pluralismo social gerando aumento da intolerância, letra A. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado dos comentários dessa prova. Havendo qualquer dúvida, deixe aí a sua pergunta na parte dos comentários. Peço a vocês que ajudem a compartilhar e a divulgar o trabalho que está sendo elaborado pelo professor Eugênio Bastos no canal Geogênio. Esse canal não é monetizado, não tem fins lucrativos, não será monetizado. É um canal que foi criado única e exclusivamente com o objetivo
a democratização do ensino da geografia, fornecendo aos alunos que estão se preparando para concursos condições adequadas para que possam melhorar o seu desempenho, o seu rendimento na disciplina da geografia. E a única coisa que eu peço em troca é que ajudem a divulgar o canal para que um número maior, não só de jovens como adultos, aqueles que estão se preparando para concursos, possam ter um melhor acesso, um melhor rendimento nas provas que irão fazer nos próximos meses e também nos próximos anos. Valeu, moçada! No mais, eu deixo aqui um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!